flutuando, eu estou no nosso lar, estou em alguma esfera superior. Mas não, a gente está aqui na Terra mesmo. Mas é porque são banquetes como estes, né? Nós somos agraciados por Jesus a essa sintonia espiritual tão favorável para receber mais um faixinho de luz, né? Mais uma iluminação, mais um amparo espiritual, mais uma lição do Evangelho, né? É tão bom para nós, tudo isso. E hoje eu vim falar de um tema muito desafiador, muito delicado, eu diria, que é sobre o suicídio e a loucura. Não sei se já houve palestra no mês de setembro aqui na casa sobre esse assunto, mas o fato é que uma abordagem é que nós temos que debruçar bastante sobre elas. Tanto é verdade a necessidade de entendermos, aprofundarmos sobre esse assunto, o suicídio e a loucura, que propositalmente eu fiz uma coisa. Interessante, né? Trouxe algumas das tantas obras que abordam esse tema, sem contar do clássico, Memórias de um Suicida. É um clássico, de Ivone do Amaral Pereira, em que nós estamos vivenciando uma época de turbulência tão grande na humanidade, de desequilíbrios, de desajustes, de desarmonias, que parece ser a pontinha do iceberg e tem afetado bastante. Por exemplo, se eu fizer uma reflexão agora com todos nós, e a gente mesmo se responder, quem está imune, quem está isento de um suicídio ou de uma loucura? Tem alguém? Percebe? Quem está isento? Quem está imune? Porque basta uma vicissitude, basta um sofrimento, basta a notícia de uma doença que pode levar à morte, basta um divórcio, uma separação, basta qualquer adversidade que nos chegue para que nos encontre totalmente desapropriados do nosso equilíbrio mental e possa nos levar. Os conflitos familiares, então, são inúmeras as circunstâncias em que às vezes acendeu-se uma possibilidade de desistir da existência por insatisfação dentro do próprio lar. Por isso, a Organização Mundial de Saúde nos traz números drásticos, muito difíceis, mas realistas. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Isso aqueles que foram contabilizados. Nós sabemos que existe, quando da ocorrência, a não contabilização. Não coloca que desencarnou o suicídio, não. Foi outra causa morte. Não é contabilizado. Quase 400 milhões de depressão na Terra. A ansiedade generalizada, sendo que 1 a cada 8 habitantes da Terra encarnados tem um transtorno mental. Essa é a situação. E para entendermos nos compilados de Kardec, uma obra que ele nos apresenta, obras póstumas, que são os compilados de Kardec que foram colocados para nós nessa obra depois do seu desencarne. E às vezes para nós deparamos com um tabu, até hoje, né? Falar de suicídio, não, ainda é um tabu na sociedade. E existe um mito atrás do tabu. Quem fala em suicídio não faz.
Muitas das vezes a pessoa está falando em suicídio como um grito de socorro. E no momento fatídico, ela pode cometer. E será que nós estamos preparados para entender tudo isso que ocorre às vezes do nosso ladinho ali? Está acontecendo do seu lado. E nós estamos tão presos à materialidade, aos nossos hábitos, aos nossos apegos, que nem damos atenção para aquelas criaturas. Porque é o que está acontecendo hoje na Terra. É cada um no seu quadrado, cada um no seu WhatsApp, cada um no seu meio tecnológico, e as pessoas estão ficando distanciadas. E pode ver o quanto é difícil. Quer ver uma lógica? Se você está com um problema emocional, como é difícil achar uma alma caridosa para te dar um nome dentro do lar. Estou falando bobagem? Dentro do lar, você achar ouvidos caridosos, ombros amigos, abraços fraternos, meu Deus do céu, que dificuldade, porque ninguém tem tempo. É assim que é a verdade. Por isso que Kardec assevera nessa obra o que marcaria a transição planetária: o suicídio. E ele fala que o suicídio se multiplicaria até mesmo em crianças. Conversaram com um amigo, eu já estou idadinha mais para lá do que para cá. A gente, na minha infância, eu brincava. As crianças hoje, meu Deus, isso. Porque elas são incumbidas de tantas tarefas, tantas possibilidades para serem aceitas pelo mercado, e num nível de comparatividade e competitividade jamais vista. Imagina. E não são preparadas psicologicamente para suportar essa realidade. Por isso, acometidos, até mesmo em crianças. Só que a loucura chegaria ao ponto que muitos, mas muitos mesmos, teriam o seu nome retirado do número dos vivos, antes mesmo de morrer. É o que é descrito nessa obra, lá no finalzinho do mundo dos regeneradores. Essa é a atual conjuntura da Terra. Acredite. Costumo muito falar aqui, as pessoas que postam muito no Instagram, tenhamos muita cautela, porque na verdade muitas das postagens são fugas existenciais ou competitividade, de aparência, de vaidade. Porque no fundo são almas sofríveis e que estão em debilidade mental muito grande. Então não nos iludamos com postagem, porque não é essa felicidade toda. Até porque nós estamos num plano, gente, de provas e expiações. Então nós temos o Evangelho como luz espiritual a nos banhar nesse momento. E quando observamos o Evangelho, ocorre algo muito interessante. Kardec pega as bem-aventuranças do Cristo e faz uma inversão. Ele pega a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte e coloca no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E pega a segunda bem-aventurança e coloca no capítulo 5, em primeiro plano. Para que, gente, será? Prioridade, importância. Primeiro socorreu os aflitos, os que choram. De uma maneira muito clara para nós. Então a gente vai no capítulo 5, onde está sobre loucura e suicídio, e vamos perceber algo muito interessante. Se o tema é suicídio e loucura, o que requer
um tema desse? Emergencialismo. E é isso que Kardec nos apresenta nas primeiras palavras do assunto, trazendo-nos uma prescrição não só médica, digamos, para o corpo físico, mas para o espírito imortal. E nessa prescrição Kardec coloca os medicamentos, digamos assim: a calma e a resignação. Olha que inteligente, olha que emergencial. Não dá para ficar discursando, tem que ser direto, porque o assunto é suicídio e loucura, está aqui. Então as primeiras palavras que você vai ler, pegando seu evangelho e olhando aqui, você vai ler a calma e a resignação, porque é isso que necessita de todos nós nesse momento. Um momento de turbulência, de dificuldade, de sofrimento, de dor. Eles chamam de não estou dando conta. Porque calma não é algo que a gente conquista assim da noite pro dia. É um trabalho. Que eu particularmente tenho buscado fazer incessantemente. Porque como é difícil ter calma no mundo atual. Só que o que a gente tem de oportunidades são imensuráveis para adquiridas também. Então calma e resignação. O que é resignação? Aceita esse momento que você está passando. Porque eu espero Cristo de nós, e Ele mostrou isso em várias passagens do Evangelho, em que momentos de sofrimento, de dores, de desavenças, quando Ele foi, por exemplo, aprisionado no Monte das Oliveiras, Simão Pedro já saca a espada da bainha, corta, decepa uma orelha do soldado. Jesus não aceita. Mas não é uma resignação passiva. Espera de nós uma resignação, uma aceitação ativa. E é por isso que nós estamos aqui. Olha que interessante. Por que você está na casa espírita? Para aprender a aceitar de maneira ativa. Porque nós fizemos um movimento para nos ajustar a uma lei divina. Então, a calma e a resignação. Mas tem um outro comentário de Kardec para todos entenderem. Não basta a calma e a aceitação. Precisamos aurir o nosso jeito, a maneira de encarar a vida terrestre. E essa é uma lente que nós temos muita dificuldade. Porque como é que a gente encara a vida terrestre hoje? A mãe não ia na terra, começa no berço e vai acabar no mundo. Quando a gente trabalha a reencarnação em nós, é o que vai falar aqui, ó. As circunstâncias da vida a gente recebe com indiferença e até mesmo alegria. Quer ver um exemplo? Eu passei por 2 infartos no AVC. Eu aprendi pela alegria dessa experiência, porque eu fui entender que essa circunstância que me redirecionou a uma outra via da minha vida. Alegria. Os reveses que nos chegam, quando a gente entende que são passageiros, são temporários e são, digamos, mestres espirituais nos ensinando sobre alguma lição, nós recebemos. E se eu não tenho essa percepção? Claro que eu vou recorrer pela porta de saída do suicídio, eu não vou suportar. Isso é uma lição para todos nós. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Uma notícia de um câncer, uma morte de gente querida, uma separação. Não sabemos. Daqui é preciosidade para nós. Então, olha só, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre, dão ao espírito um certo tipo de serenidade, que é preservativo contra o suicídio e a doença. Kardec começa com a prescrição espiritual para todos nós. Mas quem quer buscar?
Esses anjos. Certo? Estão aí. Espiritismo não é somente para os espíritos. É um consolador para a humanidade. Então ele vai escrevendo isso. Porque muitos de nós, tem muitos na Terra, vendo a Terra como um playground. Como isso aqui foi só para divertir e brincar. Aí frustra quando encara as realidades. Mas tem para muitos ainda enxergando a Terra como uma prisão. É uma masmorra. Também não suporta. Mas quando eu começo a abrir essa maneira de olhar na vida terrestre como escola, opa, estou aprendendo. Precisa aprender tanto. Nossa, quando ensinamento. Está vendo ali? Ó? Nascer num lugar mais indicado, os ensinamentos a gente precisa, do grupo familiar que mais te aconselha com instituições. Escola. Mas também tem outra visão da Terra, hospital, em que todos nós, doentes, estamos sendo conduzidos a tratamentos espirituais, conforme a necessidade de cada um. É belíssimo. Se qualquer psiquiatra ou psicólogo pegar essa lição de suicídio e loucura, gente, nossa, gente, grandiosidade. Eu vou utilizar isso aqui. Dá para fazer o mestrado. Aqui. E olha só, gente, uma parte e meia. Uma parte e meia. Kardec falar sobre suicídio e loucura, que é algo hoje que afeta a humanidade. Quem aqui, por vez, já não chegou assim, precipitou assim, eu vou pular. Ou está dirigindo e pensou, nossa, eu vou pegar esse volante aqui e vou chocar com esse caminhão. Quem não já teve ideações suicidas? Estava numa palestra sobre isso. Aí o senhor me perguntou, Alexandre, suicidar é covardia ou coragem? Achei boa pergunta. Covardia ou coragem? À luz de Jesus, à luz da doutrina espírita, não é um e nem outro. Simão Pedro andando com Jesus e falando a Jesus, ó, está aí contigo, Senhor. E Jesus falou para ele, Pedro, antes do grão irá me negar 3 vezes. Você que é isso, mas jamais, nunca vou te negar. Aí Jesus arremata, Pedro, o homem no mundo é mais fraco do que perverso. Então, gente, não é nem coragem e nem covardia, é fraqueza, na qual não podemos julgar jamais e nem recriminar, mas é fraqueza. E aqui Kardec nos traz algo interessante, porque o teor da doutrina espírita não é resolver seus problemas, é não te tirar sua dor. O caráter da doutrina espírita é o que ela fez comigo e muitas almas que aprofundam e adentram e aceitam esse Consolador. Nos livrar do desespero. Eu sei que é isso. Porque é o desespero que leva a criatura a precipitar numa loucura ou no suicídio. E por um motivo muito sério que Kardec vai nos falar aqui, que está presente tanto na loucura como no suicídio. Um texto contemplado. Porque o homem atual, mais precipitado ainda nos seus desejos, prazeres e gozos, acha que tem que ter prazer 24 horas e tem que ser feliz integralmente, não compreendendo a responsabilidade dos deveres que compete a cada um no âmbito geral da sua existência. E é por isso que essa obra dos Espíritos
na questão 943, intitulado Desgosto e Suicídio. Kardec pergunta: o que leva as pessoas a ter desgosto pela vida sem motivo plausível? De repente você vai tendo desgosto pela vida, não está se interessando por mais nada, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, vai perdendo o gosto pela vida, pela essência, pelas coisas. E aqui na resposta dos Espíritos são três: a ociosidade, a falta de fé e muitas vezes a saciedade. Que é engraçado, no mundo workaholic, no mundo de possuir, de ter, o que está acontecendo com o ser humano hoje? Trabalho. Porque eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que fazer. E aí a criatura se acha que ela não é ociosa. E quando você conversa com a criatura que ela se acha não ociosa porque trabalha muito, você pergunta: você lê alguma coisa? Não tem tempo de ler, não. Você vai a uma casa espírita? Também não tem tempo. Você pratica um esporte? Ixi, tem que mudar no lugar, em casa. E socializar? Você vai em festa, você vai no aniversário, Natal? Também não tem tempo. Então, seres integrais que somos, nós temos que cuidar de todos os lados, gente. Por que a criatura adoece? Porque cuida só do lado. Por isso que Jesus falava: nem só de pão nem do homem. Nós precisamos, seres integrais que somos, cuidar de todas as partes. Por isso que gera desgosto. E é um ocioso, sim. Você não é ocioso quando é profissional, o trabalho, mas ocioso em todas as áreas, as suas outras áreas de competência. Aí a falta de fé, que leva a pessoa a ter um desgosto da vida. Porque se você perdeu a fé, sentiu fé. Você não tem fé mais em você, não tem fé em Deus, não tem fé na vida, não tem fé na vida futura. Que sentido tem ser fé? Como diz o Chico, pelas palavras de Meimei, né? A maior dificuldade da criatura é viver a privação da fé e continuar seguindo. Tem jeito, está aqui, não. Por isso que Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, uma carta belíssima que ele traz aos Efésios, ele diz, faz a comparação de fé com um escudo, que é o que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Está lá, escrito por Paulo, numa carta aos Efésios. Então, se eu vou perder, o que está acontecendo com as pessoas hoje? Vão perder na fé. Isso tem um nome: incredulidade. Não acredito mais. Que leva a um afastamento de Deus. E por fim, a saciedade. Por isso que nos países em que são considerados mais ricos, fator econômico mais elevado, o suicídio é altíssimo, como na Suíça e alguns outros países, Japão. Mas por que a saciedade provoca esse desgosto pela vida? Porque tudo que adquirimos materialmente nunca irá suprir ou preencher vazios existenciais. E pelo contrário, vai gerar uma crise existencial. Porque você fala assim: gente, todos os prazeres que eu podia ter na terra eu tenho, parece que eu não me encontrei. Tanto é verdade que quando você vai para o lado da saciedade espiritual, você pode ler obras, você pode ler uma casa espírita, você pode assistir palestras, e aquilo nunca te preenche, nunca te sacia, porque a gente quer sempre mais, e mais, e mais. Não é assim quando a gente vai na churrascaria, que a gente chega lá alegrinho e sai triste. Percebe que a saciedade nos leva à tristeza? Nós não viemos aqui para satisfazer o nosso corpo físico somente. Nós viemos para evoluir, questão 132 do Livro dos Espíritos, e participar como co-criadores na obra da criação, ou seja, dar objetivo à nossa existência. Se sairmos dos nossos objetivos existenciais, logo nós nos afundamos em abismos existenciais. Então você pode ter tudo que o mundo te oferta.
mas aquela tristeza que te assola. E é isso que é doloroso. Quando você olha pelo que você tem, e aquilo não é suficiente para te garantir propósitos existenciais. E aqui, no final, a gente recomenda a leitura, questão 943, nos fala o que ocorre em relação ao suicídio. Porque o espírito, ao longo dos anos vividos, ele cria afinidade com o corpo. É notório. Cada espírito vai ter afinidade com o próprio corpo. E nos fala aqui que quando desencarna por suicídio, existe uma angústia muito grande desse espírito que está ligado ao corpo. Só que quando você desencarna por suicídio, o que acontece? Esse estado de ligação com o corpo, ele pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida do corpo. Se você tinha que viver 80 anos, se você suicida com 30, você vai ficar 50 anos em angústia, desespero e sofrimento, ligado ao corpo que você tirou. Os esclarecimentos ocultos, imagina a tristeza. Você fica esse tempo todo em sofrimento, angústia, dor, vinculado ao seu corpo. Por que a doutrina espírita nos esclarece tudo isso, será? Porque faz sentido. Para que nós aprendamos o que acontece no espírito, no corpo. E isso possa nos frear ou refrear alguns impulsos em momentos de desequilíbrio emocional. Porque ninguém se conhece. Ninguém se conhece. Ninguém é capaz de mensurar o que a gente pode fazer diante de uma circunstância conflitante, perigosa, complicada, de luta, de desafio, de dor. Não sabe. Então Kardec vai nos falar aqui, quais são os excitantes do suicídio. O que leva ao suicídio? O que excita? A incredulidade em relação à fé, a dúvida sobre o futuro. Se tem uma coisa que me dá estabilidade hoje, eu gosto muito da doutrina espírita, é nesse aspecto. Eu passei a compreender melhor que nossa vida não é aqui. Eu não penso, gente, mas se fosse aqui realmente, pensa você viver aqui 500 anos. Graças a Deus não é isso. Você imagina você 500 anos vivendo na terra? Não pode brincar, né? 500 anos com o marido, 500 anos naquela sogra. Nossa, 80 é difícil, 60 é complicado. Agora, 500 anos. Então, nossa vida não é aqui. Por isso que fala muito sobre vida futura no Evangelho. E as ideias materialistas são os excitantes do suicídio. Ideias materialistas. O que é materialismo? Que nos traz ao egocentrismo. Porque vai dizer Kardec, mas se eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, minha vida está tão infeliz, é melhor eu sair de cena do que ficar desse jeito. É assim que é a perspectiva da criatura. E aí tem uma coisa interessante. A gente volta ao Evangelho. Capítulo 20 nos traz trabalhadores da última hora. E olha que interessante, o capítulo 21, Kardec nos traz: haverá falsos cristos e falsos profetas. Por que será? Na parábola da vinha, Jesus vem arrebanhando, o Senhor, vai chamando os trabalhadores para a sua vinha, e a vinha é todo o orbe, ou todo o universo, como assim quiser. Não é para nós esquecermos o orbe terra. Só que no capítulo 21 posterior, que vai chegar o último item, é obreiros do Senhor, quando você vira a página, haverá falsos cristos e falsos profetas. Olha o sentido inteligível do Evangelho. Nos chama e depois nos previne: não, cuidado.
final dos tempos haverá falsos cristos, e haverá falsos profetas, e enganarão a muitos, de tal forma que muitos vão desistir da jornada, porque serão ideias materialistas, ideologias no materialismo tão profundas, que irão ocasionar um impacto psicológico, emocional muito grande nas criaturas. Ao passo de um adolescente tirar a vida porque a namorada terminou com ele. Ou ao passo de um homem matar a mulher, feminicídio, porque ela não quer mais ficar com ele. Percebe? Está escrito aqui. E o que está presente hoje na Terra? As ideias materialistas, os falsos cristos e falsos profetas. E por que Jesus nos convoca aqui para a gente experimentar um pouquinho dessa musicalidade, de um evangelho, de um paz, desse ambiente, para a gente sair dessa loucura materialista que é a Terra hoje, gente? Por que a apreciação de um culto do evangelho no lar? Por que tantas obras espíritas a nos auxiliar? Eu trouxe só algumas para nos afastar das ideias materialistas, porque é fácil viver lá fora. É fácil. Como o mundo nos mostra, nos apresenta. E aí, Kardec, no meio da mensagem, ele troca a palavra calma por paciência. Eu fiquei intrigado com isso. Aí ele vai dizer algo interessante. Olha só. A paciência e a resignação que afastam naturalmente o pensamento do suicídio. Paciência e a resignação. Daí uma palavra dando coragem moral. Paciência e resignação. E você sabia que esse item foi determinante na minha vida? Eu me lembro que estava numa situação de muito conflito interno, com umas questões íntimas minhas, quando de repente, isso que eu falo do Espírito, fonte de vida. A lição 129, intitulada Guarda a Paciência. Emmanuel extrai de uma carta de Paulo aos Hebreus, em que Paulo descreve: porque necessitais de paciência, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que acontece com nós? Quando a gente vê a matéria, que vontade de Deus? Eu quero é a minha. Isso não acontecer que eu quero. E a gente ora, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, e está lá: seja feita a vossa vontade. E a vontade de Deus precipitando e a gente debatendo com. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Às vezes não é para a gente alcançar a promessa nessa não. Nós que recebemos as sementes do semeador, temos um trabalho a fazer, que é direcionar essas sementes para a terra fértil do nosso coração e sair da sarça e dos espinheiros. É um trabalho de várias reencarnações. Então, o que acontece? Muitas criaturas na terra se rebelam por conta dos caprichos que não atendidos, dos gozos não satisfeitos, dos prazeres não feitos, das satisfações que gostariam de que fossem imediatistas. E o homem sofre. E o homem sofre. Emmanuel, no final dessa lição, e para mim eu digo que foi um divisor de água essa lição, porque eu fui aprendendo a ter paciência com aquilo que ainda não poderia ter, com as minhas privações, com as minhas carências. Ou seja, não tirou minha dor, tirou o desespero através do inimigo. E Emmanuel, no final dessa lição, fala: concretizaremos a realização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso necessário é
liquidar com paciência os débitos contraídos perante a lei. A lição é maravilhosa. E, gente, aqui Kardec já nos levando para outra, descortinando mais um véu, vai nos trazer informação de que como Kardec pode escrever tudo isso sobre suicídio, sobre loucura, porque ele estava embasado em experiências daqueles que cometeram. Está aqui. Os próprios suicidas vindo revelar sua posição. Está aqui na hora. Mas aí onde está isso? Céu e inferno. Você vai no céu e inferno, que é a obra básica do Espiritismo. Você vai aqui, ó, no item suicidas. Olha o tanto de desencarnados por suicídio que se apresenta a Kardec e dá um depoimento. Pegando só o primeiro aqui, o suicida pergunta: diz-me se eu estou vivo. Eu sufoco no caixão. Eu sufoco no caixão. Aí diz Kardec: sua alma, embora separada do corpo, está ainda completamente mergulhada no que se poderia chamar turbilhão da matéria corpórea. E diz esse suicida: fugir do sofrimento para encontrar a tortura. E são assim relatos e relatos do nosso entendimento. E continuando o Evangelho, olha o que diz: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. Porque a gente fica sofrendo, né? Porque está infeliz na terra, não está aceitando. Então, Deus, através de Jesus, sempre mostrou o holocausto que cada um sofreria, a cruz que cada um carregaria, para encontrar a felicidade real aonde, gente? Aqui. Tenho aprendido muito isso e trabalhado isso em mim, porque a gente entra na terra com aquela volúpia, né, de satisfações. Porque você olha assim nas redes sociais, você vai estar todo mundo feliz e eu não estou. Você anda na rua, parece que está todo mundo ocupado e eu estou aqui perdido. E isso parece que vai gerando sofrimento nas pessoas e distanciando dos seus propósitos maiores. Sem contar aqueles que às vezes optam pelo suicídio para encontrar aqueles que já desencarnaram. Em que Kardec vai nos falar que aí gerou um obstáculo muito grande. Muito grande. E eu trouxe para nós uma obra maravilhosa, Coletânea de André Luiz, Ação e Reação. Olha o que nos fala. Nós estamos todos compostos nessa lição. Aqui ele vai falar no caso de um homem que se acovardou e aos 40 anos tirou a vida. Aí ele vai para o hospital, se recompõe durante vários anos e, quando permitido, ele volta à esfera humana. Só que agora ele volta, dentre as provas que repetirá, se inclui a extrema tentação ao suicídio. Na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele por meio do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reversas. Quantos ex-suicidas tem na Terra hoje? Dá para contabilizar? Pelas nossas ideações, pelas nossas inclinações às desistências da própria vida, a gente pressupõe. E eu digo, só tem algo belíssimo
é a lição para todos nós de Jesus. Diz aqui no escritor Silas, André Luiz: se esse homem não houver ajuntado, amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio. Porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam de nós mesmos. Vocês entenderam isso? Então, a maioria de nós já foi suicídio. A gente vem com uma resistência. Você vai passar pela prova de novo naquela idade que você cometeu na anterior. Só que vai vir recursos vários para nós todos. Olha o tanto de recursos. Que bênção! Por isso que a gente tem essa vontade, esse sede de ajuntar, de amealhar, de buscar, para dar conta de suportar as tentações do novo suicídio. Senão não dá conta. Não dá conta. É o que acontece com muitos. Infelizmente, os recursos chegaram a todos, mas não valorizaram, negligenciaram, ignoraram. Porque Jesus, na sua bondade, envia recursos a todos. Todos. Mas as ideias materialistas, os enfoques totalmente materiais, dos prazeres, dos gozos, das conquistas terrenas, dos títulos, dos poderes, das ambições, o fizeram negligenciar os recursos educativos e renovadores. Lembra o Espírito de Verdade do capítulo 6? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Se não fosse a doutrina espírita, na minha vida, eu já tinha suicidado. Total. Eu tenho certeza. E quando o Kardec nos fala, já caminhando para o final, o número dos suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável. Olha que interessante. Porque se não fosse o espiritismo, na humanidade, essa doutrina, a casuística seria um suicídio a cada um segundo. Eu me lembro do filme de Kardec, né? Em que aquele jovem ia naquela ponte, olhando aquela ponte, e aquela eminência de pular, de tirar a vida dali. Aquele dia que ele estava decidido de fato, depois ele foi precipitar e ele viu uma obra do Livro dos Espíritos assim. Ele pega aquela obra, começa a ler e não suicida. O número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Vocês têm noção do que é isso? É considerável. E eu fiquei mais maravilhado com essa colocação. E pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Mas não é que todo mundo vai ser espírita. Como diz Kardec, não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. Então nós teremos, a humanidade estará embasada em reencarnação, na sua justiça, pluralidade do mundo, comunicabilidade com os mortos, que a vida não é aqui, há várias moradas na casa do Pai, todo esse arcabouço de conhecimento espírita dentro de nós. Espírita todos seremos no sentido do conhecimento doutrinário e não propriamente religioso. Esse assunto nos aprofunda a todos nós nesse momento. Por que nos chegou esse tema essa noite? Porque hoje, meus queridos irmãos, duas coisas se fazem necessárias nos nossos lares, nos trabalhos, nas nossas ligações sociais, no nosso meio: presença e acolhimento.
Quem não precisa de presença e acolhimento nos dias atuais? Eu lembro de Paulo, Saulo até então, depois da conversão à porta de Damasco, ele vai para o deserto e fica ali em companhia com Áquila e Prisca, um casal de amigos que tanto devotaram a ele. Depois de um ano de convivência, Saulo resolve então compartilhar com aquele casal que ele era o autor, o mandatário do assassino dos pais deles. Ele que esperava a repressão, o julgamento, a condenação, o distanciamento, teve então uma surpresa inenarrável. Houve-se um abraço fraterno, o acolhimento, a presença. Que seria de Saulo ao ser julgado, ao ser banido, ao ser crucificado por aqueles que acolheram durante um ano, mas que perdoaram e ali o abraçaram, gerando nele forças enormes para que ele então, a partir dali, pudesse seguir a sua missão. Acolhimento e presença. Veja os nossos lares, nós necessitamos tanto de acolhimento e de presença. E é por isso que Jesus convoca nada mais, nada menos que Mãe Santíssima, Nossa Senhora, para cuidar dessas almas que, de maneira imprevidente, inconsequente, tiraram a sua existência. É essa mãe que recebe todos os suicidas de braços abertos. E para nós, que entendemos essa lição, ação e reação, continuemos ajuntando recursos educativos, fraternos, para que não sejamos assolados pelas tentações que podem nos ocorrer daqui para diante. Aprendendo sim a nunca colocar um ponto final na nossa existência, mas sempre uma vírgula, sempre uma vírgula. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.